Todo poderoso Palmeiras. Quando surge esse Flamengo no segundo semestre, surpreendeu vocês, jogadores, ficaram ali, caramba, o que está acontecendo aqui? Surpreendeu pelo encaixe rápido que teve, né? Porque sempre quando se traz um treinador de fora, a dúvida é enquanto a adaptação dele ao futebol, né? Ao conhecimento, ao conhecer como é que funciona. E o Flamengo conseguiu encaixar de uma maneira absurda, perfeita, né? Eles, depois que o Jesus assumiu, eles foram praticamente perfeitos, né? Aquele comecinho ali contra o Atlético Paranaense, que eles perderam nos pênaltis, e contra o Emelec. Com o Bahia. Contra o Bahia, contra o Emelec lá, que foi um jogo difícil, depois passaram nos pênaltis. Mas dali pra frente eles foram perfeitos. Agora, eu como observador, né, do futebol, eu fico curioso para ver como vai ser desde o começo, justamente porque o próprio treinador, ele nunca disputou num país em que tem o regional, né? Só o estado, tem o nacional, a Copa da Liga, a Copa... E no Brasil é diferente o calendário, né? São competições que não se tem... Vale lembrar, assim, que quando ele assumiu o Flamengo, logo o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, né? Foi no segundo ou terceiro jogo dele que foi eliminado da Copa do Brasil. Então ele teve o segundo semestre inteiro, e com muitos jogadores chegando, inclusive, com o Brasileiro e com a Libertadores, né? Não estou dizendo que é fácil ganhar os dois. Quase é eliminado da Libertadores. E quase foi eliminado da Libertadores. O Emelec 2-0, tem que remontar no Maracanã, quase sem um time. Tanto que colocaram o Everton e o Arrascaeta no jogo sem ter as condições ideais físicas. E só para lembrar, o Flamengo do Jorge Jesus, que demitiu os dois treinadores do Palmeiras. É verdade. No ano passado, o Filipão, que perdeu 3-0 no Maracanã, e aqui no Aliança foi 3-1, né? Muito bem. O Mano. O Mano Menezes, exatamente. Carille também caiu depois. Carille também caiu depois de uma derrota para o Flamengo. De técnico. Tomou de 4 lá no Rio, né? Foi. O Carille. Bom, já que falamos do Carille, vamos falar do Corinthians também, que participou também do torneio da Flórida, venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo, né? O Corinthians estava disputando na rodada de sábado. Era só Palmeiras e Corinthians que estavam disputando o título, né? Porque quando o Palmeiras ganha do New York City, ele se credencia a ficar com o título, mas dependia do Corinthians. Se o Corinthians ganhasse o jogo, o Corinthians é que seria campeão. O Corinthians sai na frente, tomou a virada, perdeu o jogo e queria que vocês falassem também, vocês que assistiram o jogo, o Noriega trabalhou comigo nos dois jogos e tal, a gente está vendo aí os gols. No primeiro jogo o Luan fez os 2 gols, né? Esse de falta, depois esse aí de fora da área. O Corinthians ganhou do time americano e depois a partida contra o Atlético Nacional da Colômbia. Eu acho que o torcedor do Corinthians ficou esperançoso em ver um time jogando futebol, né? Porque a imagem que ficou do Corinthians do ano passado era um time que se recusava a jogar futebol. E é óbvio que se você falar de uma semana de treinamentos e 2 jogos, é muito difícil fazer qualquer projeção. Mas tem ideias ali que você vê que são legais, uma saída de bola mais consistente, com qualidade. Eu gostei muito dos 2 jogos do Cantígio, por exemplo, do colombiano. Entrou O Ramiro, né, Nori? O Ramiro que a gente viu jogando como o Renato colocou ele para jogar no Grêmio. Ele parecia mais o Ramiro do Grêmio do que o Ramiro do ano passado. Pela direita. O Camacho também bem no meio campo. O Luan, que é um jogador que dispensa análise sobre a qualidade dele. Então acho que assim, por tudo que o Corinthians não fez o ano passado, semestre, eu acho que o torcedor gostou do que ele viu. Mas também tem uma diferença do time titular para o time reserva, né? Você vê uma queda de rendimento muito grande quando saem os caras. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos, a queda de rendimento do time é brutal. Concordo com tudo que você diz, Noriega. Mas para mim continua um problema grave. O Corinthians precisa de pelo menos 2 atacantes. Para jogar, não é para formar elenco, não. Porque os atacantes do Corinthians... Muito ruins, o Love foi muito mal nesse jogo, né? Mas o Love já vem mal há um bom tempo. Fez um ano passado eu acho que aliás, é a própria avaliação do Thiago. Hoje falou isso. O Corinthians precisa de 2 atacantes. Mas um é de lado, que é o Rony que ele quer. Né? Não é o atacante que você está falando. Porque eu acho que assim, como o Nori observou, o segundo semestre do Corinthians ano passado era de um time travado, de jogadores que entravam em campo e você não percebia nenhum prazer em jogar. Então eu acho também um desafio do Thiago é extrair o máximo desses jogadores. Eu acho que... Vai ser duro, viu, Paulinho? Não sei, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu vi, ano passado, por exemplo, a gente falou do Flamengo agora há pouco, o William Arão era um jogador muito criticado por várias pessoas. O Jorge Jesus chegou e quando termina a temporada, o William Arão Mas é um dos o William Arão já teve fases boas. Só para concluir, eu acho que às vezes é temerário a gente chegar e dizer assim, esse jogador não vai dar nada, daqui não sai nada. Pode sair dependendo do que o técnico faz. Não há dúvida que o conceito do time melhorou.
time criou mais, jogou ofensivamente, não parecia o Corinthians que do ano passado, longe disso. Mas acho que ainda falta qualidade no ataque para disputar. Não é para chegar em oitavo, para ficar entre os 5 primeiros do país, para melhorar o elenco no ataque. A montagem dos elencos no modelo do futebol brasileiro, que o Prazo falou da questão do estadual, o estadual muitas vezes é essa primeira observação que o cara faz visando o Campeonato Brasileiro. Deu certo, às vezes ganha o Campeonato Estadual, não quer dizer muita coisa em termos de Campeonato Brasileiro. Ele observa, porque o tarrafa é bem mais alto. E é um campeonato perigoso, porque assim, no começo, os times ainda estão em pré-temporada, os times grandes. Os do interior estão treinando desde o ano passado. O Vasco jogou ontem com o Bangu está treinando desde outubro. Sim. Então o começo é muito perigoso, porque às vezes o torcedor, você pede um jogo para um time menor, mas ninguém leva em conta, o torcedor não leva em conta isso, porque é um cara... O torcedor do Botafogo, que perdeu pro Volta Redonda com o time reserva, já tem cara reclamando, na primeira rodada. Agora, a questão de você renovar esse setor ofensivo, tentar reforçar de alguma forma, bate de frente na questão que a gente não produz mais grandes centroavantes também. E quem tem não vai abrir mão. É uma peça fundamental em qualquer esquema, o centroavante. Se não é a peça mais importante, é muito caro quando você encontra alguém que tem alguma qualidade para você ir lá e buscar e contratar. Palmeiras, a gente está falando, quanto tempo demorou para encontrar o Luiz Adriano, depois que ele sai da Europa e traz? Estava aí com o Borja, todo mundo falando mal do Borja. Estava com o Daverson, que fez gol de título no ano retrasado. Ninguém e todo lembra, mundo... ainda tinha o Henrique Dourado. Que ficou... E ainda tinha o Henrique Dourado. Eram 3 centroavantes super criticados dos maiores elencos do futebol brasileiro. Fazer gol não é para qualquer um, né, Marcelo? Explica para os caras aí. Não, a gente está falando do Flamengo de Bruno Henrique e Gabigol, e tem muita gente falando que o Flamengo não tem centroavante, que precisa de um centroavante. Aí vai lá e contrata o Pedro. Cadê? Quem é o outro time, tirando esses times com mais afortunados, vamos dizer assim, de Palmeiras? O Grêmio está à procura de um centroavante. Há quanto tempo? Há quanto tempo? O Grêmio foi campeão da Libertadores com Barcos, e muita gente falando mal do Barros, não, do Barros. O centroavante mais eficiente do Grêmio. E muita gente falando mal do Barros. O centroavante mais eficiente do Grêmio nos